grito rasgou minha garganta antes que pudesse contê-lo. Acordei encharcada de suor, as imagens do pesadelo ainda queimando em minha retina. Helena sendo levada por estranhos, seus pequenos braços estendidos para mim, gritando, "Mamãe!", enquanto eu permanecia paralisada, incapaz de alcançá-la. Olhei para o relógio. 3h42 da manhã. O pequeno quarto que eu alugava em Queens parecia sufocar-me com suas paredes descascadas e o cheiro de mofo que nenhuma quantidade de produtos de limpeza conseguia eliminar. Aquele não era meu lar. Meu lar estava a milhares de quilômetros de distância, com uma menina de 5 anos cujos olhos castanhos idênticos aos do pai me assombravam toda vez que fechava os meus. Peguei o celular e abri a última foto de Helena que tinha recebido. Cabelos loiros despenteados, um sorriso forçado e olheiras que nenhuma criança deveria ter. Estava mais magra, usando a mesma camiseta desbotada que aparecia nas últimas 3 chamadas de vídeo. "Estou fazendo isso por você, meu amor", sussurrei para a foto, como se ela pudesse me ouvir através do oceano que nos separava. Por nós duas. 7 meses antes, eu tinha uma vida completa. Um marido amoroso, uma filha saudável, uma carreira como professora universitária e uma casa modesta, mas nossa. Então, em questão de semanas, André foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio terminal. 3 meses de agonia depois, eu era viúva, afogada em dívidas hospitalares e com uma filha pequena que não entendia por que o pai tinha ido morar no céu. A oportunidade de trabalho na Universidade de Colômbia como pesquisadora visitante caiu como uma tábua de salvação em meio ao naufrágio que havia se tornado minha vida. 1 ano nos Estados Unidos, com salário 3 vezes maior do que eu receberia no Brasil, era tempo suficiente para quitar as dívidas e recomeçar. A única condição era que eu precisava partir em 2 semanas, tempo insuficiente para conseguir visto americano para Helena. A decisão mais difícil da minha vida foi tomada entre lágrimas. Deixar minha filha com minha mãe, Iracema, até que pudesse trazê-la legalmente para os Estados Unidos ou retornar ao Brasil com uma situação financeira estabilizada. "Não dramatize, Luísa", minha mãe disse quando deixei Helena em sua casa, a menina chorando agarrada às minhas pernas. "Você sempre foi assim, exagerada. A menina vai ficar bem. Embora você pudesse ter pensado melhor antes de se casar com um professor sonhador que te deixou endividada." Engoli as palavras que queria dizer. Não era hora de reviver antigas feridas. Desde que me lembrava, eu sempre havia sido a decepção para minha mãe, a filha que engravidou antes de se formar, que casou com um professor universitário sem ambição, em vez de um médico ou advogado, como ela sempre sonhou. Meu irmão Roberto, 7 anos mais novo, era o verdadeiro orgulho da família, mesmo que sua empresa de importação estivesse sempre à beira da falência e seus filhos gêmeos fossem conhecidos pelo mau comportamento. "Estou enviando dinheiro todo mês para as despesas de Helena", disse, entregando um envelope com o adiantamento que havia recebido da universidade. Iracema ergueu uma sobrancelha. "Roberto nunca precisou me pagar para cuidar dos filhos dele." "Não estou pagando para você cuidar dela. Estou garantindo que Helena tenha o que precisa." Ela guardou o envelope na gaveta sem conferir o valor. "Como quiser, embora os gêmeos venham aqui todos os dias depois da escola. Não posso dedicar atenção exclusiva a Helena. Só peço que cuide dela como cuida dos seus outros netos", respondi, sentindo aquela familiar pontada no peito. Seu silêncio foi sua resposta. Uma batida na porta me arrancou das lembranças dolorosas. Era Michelle, minha colega de apartamento, uma estudante de doutorado de Seattle. Ouvi um grito. "Tudo bem?" "Desculpe te acordar. Só um pesadelo." "Sobre sua filha de novo?" ela perguntou, recostando-se no batente. Talvez devesse ligar para ela, mesmo sendo de madrugada. Só para ter certeza. Michelle não sabia a extensão da minha preocupação. Nas últimas semanas, os sinais de negligência haviam se acumulado. Helena faltando à escola porque minha mãe estava ocupada demais levando os gêmeos ao médico ou a aulas de natação. A mesma roupa aparecendo repetidamente nas videochamadas. O olhar abatido,
tão diferente da criança vibrante que deixei no Brasil. Vou tentar voltar a dormir. Tenho aula para dar amanhã cedo. Ela assentiu, não totalmente convencida. Se precisar conversar... Obrigada, Michelle. Tentei dormir novamente, mas era inútil. Abri meu laptop e verifiquei minha conta bancária. O dinheiro que havia economizado nos últimos meses mal cobriria metade das dívidas hospitalares que deixei no Brasil. Precisava continuar aqui, pelo menos até o próximo pagamento. A esperança de trazer Helena para os Estados Unidos também parecia cada vez mais distante. O processo para visto de dependente estava se arrastando na burocracia, com exigências documentais que pareciam multiplicar-se a cada semana. Abri meu e-mail esperando encontrar alguma notícia do advogado de imigração, mas havia apenas um lembrete da universidade sobre a palestra que eu deveria dar na próxima semana e uma mensagem da minha amiga Clara do Brasil, perguntando como eu estava. Clara era minha melhor amiga desde a faculdade e a única pessoa, além da minha mãe, que tinha as chaves do meu apartamento no Brasil. Respondi brevemente, sem mencionar minhas preocupações crescentes. Clara tinha seus próprios problemas. Um divórcio recente e a mãe doente. A última coisa que ela precisava era carregar meus fardos também. As horas se arrastaram até o amanhecer. Tomei um banho rápido. Engoli uma xícara de café instantâneo e parti para a universidade, onde passaria o dia entre aulas, pesquisas e horas extras catalogando artigos antigos para o professor Goldstein. Cada hora extra significava alguns dólares a mais na poupança. Foi naquela tarde, enquanto organizava documentos na biblioteca de linguística, que James atravessou meu caminho pela primeira vez. Alto, com cabelos prematuramente grisalhos nas têmporas apesar dos seus 35 anos, ele era pesquisador visitante como eu, mas na área de linguística forense. Você deve ser a doutora Campos, ele disse, estendendo a mão com um sorriso afável. Professor Goldstein menciona você frequentemente. Seu trabalho sobre padrões linguísticos em comunidades bilíngues é fascinante. Obrigada, doutor. James Wilson. Mas, por favor, só James. Conversamos brevemente sobre nossas pesquisas. Ele mencionou que havia trabalhado no Departamento de Justiça antes de voltar à academia, usando análise linguística para desvendar casos de fraude e tráfico humano. E o que traz uma pesquisadora brasileira para a Colômbia? Ele perguntou enquanto me ajudava com uma pilha de livros. Hesitei. A versão oficial que contava aos colegas era simples. Uma oportunidade internacional para expandir minha pesquisa. A verdade, viuvez, dívidas, desesperança, era crua demais para compartilhar com um estranho. Oportunidade profissional, respondi com um sorriso educado mais distante. E você? O que faz um ex-agente do DOJ catalogando textos antigos em linguística? Precisava de uma pausa da escuridão. Seu sorriso diminuiu levemente. Você vê muito do pior da humanidade naquele trabalho. Algo em sua franqueza me tocou, mas mantive a conversa superficial. Não estava em posição de formar novos vínculos, não enquanto Helena estava a milhares de quilômetros de distância, dependendo exclusivamente de mim para sobreviver. 2 semanas depois, numa quarta-feira chuvosa de novembro, meu mundo desmoronou mais uma vez. Estava preparando minhas anotações para uma aula quando meu celular vibrou com uma ligação de um número desconhecido do Brasil. Alô? Dona Luísa? A voz hesitante do outro lado fez meu coração acelerar. Aqui é a Josefa. Josefa era a diarista que trabalhava para minha mãe 3 vezes por semana. Nunca havíamos falado por telefone. Josefa, aconteceu alguma coisa com Helena? Perguntei, segurando o celular com tanta força que meus dedos doeram. A menina tá bem, Dona Luísa, mas... Ela hesitou. O som de chuva e carros passando quase abafando sua voz. Estou ligando de um orelhão. Não queria que sua mãe soubesse. O que houve, Josefa? Ontem eu estava limpando o escritório da sua mãe e ouvi ela e seu irmão conversando. Eles não sabiam que eu estava lá. A sensação gelada que se espalhou pelo meu peito foi instantânea. Seu irmão tá com problemas, Dona Luísa. Problemas grandes. Ouvi ele dizer que deve muito dinheiro pra gente perigosa, que podem fazer mal a ele e aos meninos. E o que isso tem a ver com Helena?
Perguntei, embora um medo terrível já começasse a se formar. Sua mãe sugeriu. Josefa parecia estar chorando agora. Ela disse que talvez fosse melhor para todos se Helena fosse adotada por uma família que pudesse dar mais atenção a ela, já que a senhora vai ficar fora tanto tempo. O chão pareceu sumir sob meus pés. Como assim adotada? Isso é absurdo. Ela tem mãe. Eu sou a mãe dela. Seu irmão disse que conhece pessoas. Gente rica que não pode ter filhos e paga bem para adoções. Discretas. Disse que poderia resolver o problema dele, e ainda seria melhor para a menina. Minha mente se recusava a processar o que estava ouvindo. Eles estão planejando vender minha filha? Eu não devia ter ouvido essa conversa, Dona Luísa. Posso perder meu emprego, mas não podia ficar calada. A Helena é uma menina tão doce. Quando, Josefa? Eles falaram quando planejam fazer isso. Seu irmão disse algo sobre os interessados virem conhecer Helena no fim de semana. Disse que precisa resolver isso logo, antes que os homens a quem ele deve venham atrás dele e da família. Agradeci Josefa com a voz embargada e desliguei. Imediatamente liguei para minha mãe, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Alô? A voz dela soou irritavelmente casual. Onde está Helena? Perguntei, sem conseguir controlar o tremor na minha voz. Na escola. Onde mais estaria? São 2 da tarde aqui. Quem vai buscá-la hoje? Roberto, provavelmente. Tem o clube do livro e depois cabeleireiro. Desde quando Roberto busca Helena na escola? Um breve silêncio. Ele tem ajudado mais ultimamente. Os gêmeos estudam perto. Mãe, respirei fundo, tentando me controlar. Eu sei o que você e Roberto estão planejando. Do que você está falando? Sua voz soou defensiva, mas pude detectar o nervosismo por baixo da irritação. Vocês estão planejando dar Helena para adoção, ou melhor, vendê-la para pagar as dívidas de Roberto. Que absurdo é esse? Andou bebendo, Luísa? Josefa ouviu tudo. E antes que você a demita, saiba que ela gravou a conversa. Era uma mentira, mas necessária. Outro silêncio, mais longo desta vez. Você nos abandonou, Luísa. Ela finalmente disse, a voz fria. Nos deixou com a responsabilidade de criar sua filha enquanto você vive sua vidinha nos Estados Unidos. Estou trabalhando dia e noite para sustentar Helena. Envio dinheiro todo mês. Uma miséria que mal cobre a comida dela. Roberto está com problemas sérios. Poderia perder tudo, até a casa. Helena estaria melhor com uma família estruturada, que possa dar atenção integral a ela. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela tem uma família. Eu sou a família dela. E estou voltando para buscá-la. Hoje mesmo. Não seja dramática. Você não tem dinheiro nem para a passagem. Ela estava certa. Meu próximo pagamento seria apenas na semana seguinte, e minhas economias eram insuficientes para uma passagem de última hora. Não importa como, estarei aí amanhã. E se algo acontecer com Helena até lá, juro por Deus que vou direto à polícia. Você sempre exagerou tudo, ela respondeu, mas pude ouvir a preocupação em sua voz. Ninguém vai fazer nada com Helena. Estávamos apenas conversando sobre possibilidades, caso você decidisse ficar permanentemente nos Estados Unidos. Desliguei sem me despedir e imediatamente liguei para Clara. Preciso que você busque Helena na escola hoje e a mantenha com você até eu chegar aí. Luísa, o que aconteceu? Expliquei rapidamente a situação. Meu Deus, isso é criminoso. Vou buscá-la agora mesmo e levá-la para minha casa. Mas como você vai voltar? Pensei que não tivesse dinheiro para a passagem ainda. Vou dar um jeito, respondi, embora não tivesse ideia de como. Enquanto tentava freneticamente pesquisar preços de passagens, batidas na porta do meu escritório me sobressaltaram. Era James, o pesquisador que conheci na biblioteca. Luísa, está tudo bem? Você saiu correndo no meio da reunião e parecia aflita. Normalmente eu teria desconversado, mas estava desesperada demais para manter aparências. Contei-lhe tudo, as palavras saindo atropeladas entre lágrimas que não conseguia mais conter. Em vez da expressão de pena ou constrangimento que esperava, seu rosto assumiu uma seriedade profissional. Isso soa como tráfico de crianças, Luísa.
Precisamos agir rapidamente. Ainda tenho contatos no DOJ e na cooperação internacional. Vou fazer algumas ligações. Por que você me ajudaria? Perguntei, desconfiada em meio ao desespero. Seus olhos se suavizaram. Porque nenhuma mãe deveria passar pelo que você está passando. E porque passei os últimos 10 anos da minha vida combatendo redes de tráfico humano. Sei exatamente o que pode acontecer se não agirmos rápido. 2 horas depois, James voltou ao meu escritório com um envelope. Sua passagem para São Paulo. Sai em 4 horas. Já chamei um táxi para te levar ao aeroporto. James, eu não posso aceitar. Não tenho como pagar. É um empréstimo. Você me paga quando puder. Ele me entregou também um cartão. Este é o contato do agente federal Paulo Mendes em São Paulo. Ele estará esperando por você no aeroporto e já está coordenando com a polícia local. Mas como... por quê? James sorriu levemente. Digamos que sua situação tocou alguns nervos sensíveis. O esquema que seu irmão parece estar tentando montar tem características de uma rede internacional que estamos monitorando há anos. Seus contatos podem ser peças importantes para um caso maior. Não sabia o que dizer além de um obrigada embargado enquanto jogava minhas poucas roupas na mala. Ah, e Luísa? James acrescentou quando eu já estava saindo. Clara ligou. Helena está segura com ela. Sua mãe e seu irmão já foram à casa dela e fizeram uma cena, mas um oficial de polícia está lá agora, garantindo a segurança das duas. O voo para São Paulo foi uma tortura de ansiedade e exaustão. Não consegui dormir, comer ou sequer prestar atenção ao filme que passava na pequena tela à minha frente. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto imaginava os piores cenários possíveis. E se Roberto tivesse conexões na polícia? E se conseguissem tirar Helena de Clara à força? Quando finalmente desembarquei, minhas pernas mal me sustentavam. Um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e terno discreto, me esperava na área de desembarque com uma plaquinha onde se lia Doutora Luísa Campos. Agente Mendes, ele se apresentou estendendo a mão. Sua filha está segura, antes de mais nada. Meu corpo relaxou instantaneamente, lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto. Onde ela está? Com sua amiga Clara. Temos 2 agentes fazendo a segurança da residência. Quanto à sua mãe e irmão, estamos monitorando-os de perto. Seu irmão tem encontro marcado com os potenciais compradores esta noite. Na verdade, são agentes disfarçados. Então vocês vão prendê-los? Se tudo correr como planejado, sim. E acreditamos que seu irmão é apenas um pequeno jogador em uma rede muito maior. Estamos especialmente interessados nos contatos dele. Um carro preto nos esperava na saída do aeroporto. Durante o trajeto, o agente Mendes me explicou mais detalhes da operação. Roberto, aparentemente, havia acumulado dívidas enormes com agiotas ligados a uma organização criminosa. A ideia de vender Helena surgiu quando ele descobriu, através de contatos duvidosos, que havia um mercado lucrativo para adoções ilegais internacionais, especialmente de crianças com características europeias como minha filha, pele clara, olhos castanhos e cabelos loiros. Sua mãe estava ciente disso? Baseado nas escutas que conseguimos nos últimos 2 dias, sim. Embora ela pareça mais interessada em se livrar da responsabilidade do que no dinheiro propriamente dito. A dor dessa confirmação foi quase física. Minha própria mãe, disposta a vender sua neta. Quero ver minha filha. Foi tudo o que consegui dizer. Claro, estamos indo para lá agora, mas precisamos que você permaneça com ela no apartamento da sua amiga até concluirmos a operação desta noite, para sua própria segurança. Quando finalmente cheguei ao apartamento de Clara, Helena correu para meus braços assim que me viu, soluçando incontrolavelmente. Mamãe, você voltou! Você voltou! Abracei-a com força, respirando o cheiro de shampoo infantil em seus cabelos, sentindo seu corpinho quente contra o meu. Sim, meu amor. Mamãe voltou e nunca mais vai te deixar. Clara nos observava com olhos marejados. Ela está bem, assustada com a confusão, mas fisicamente bem.
Mais tarde, quando Helena finalmente dormiu, exausta pelo turbilhão emocional, Clara me contou os detalhes do dia anterior. Sua mãe e Roberto apareceram aqui furiosos, exigindo que eu entregasse Helena. Quando me recusei, Roberto ameaçou arrombar a porta. Foi quando chamei a polícia. Obrigada, Clara. Não sei o que teria acontecido sem você. O que vai fazer agora? Suspirei, passando as mãos pelos cabelos. Não sei. Legalmente tenho todos os direitos sobre Helena. Mas financeiramente estou arruinada. O trabalho em Colômbia era minha única esperança de reconstruir nossa vida. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Clara ofereceu. Talvez consiga retomar seu trabalho na universidade aqui. Sei que não paga tão bem, mas... Fui interrompida pelo toque do meu celular. Era o agente Mendes. Doutora Campos, a operação foi concluída. Seu irmão e 2 intermediários foram presos. Sua mãe também foi detida para interrogatório. E agora? Agora precisamos de seu testemunho formal. Amanhã, se possível. Quanto à sua situação, temos um programa de proteção para testemunhas e vítimas, que pode incluir assistência financeira temporária, especialmente considerando que há uma criança envolvida. Depois de desligar, encarei o telefone em estado de choque. Clara colocou a mão em meu ombro. Eles foram presos. Assenti, incapaz de encontrar palavras para expressar o turbilhão de emoções que me invadia. Alívio, raiva, tristeza, traição, tudo misturado em um nó apertado em meu peito. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. Testemunhei no caso contra Roberto e minha mãe, detalhe por doloroso detalhe. As investigações revelaram que meu irmão estava envolvido com uma rede internacional de tráfico de crianças há pelo menos 3 anos, embora Helena fosse a primeira criança da família que ele tentou vender. Minha mãe alegou que só considerou a possibilidade porque acreditava que seria melhor para Helena, mas as gravações das escutas contradiziam essa versão. James voou para o Brasil para testemunhar sobre a rede internacional e acabou ficando mais tempo do que o planejado. Começamos a nos encontrar fora do contexto do caso, primeiro para discutir os desdobramentos legais, depois simplesmente porque gostávamos da companhia um do outro. Com a ajuda do programa de proteção a vítimas, consegui um pequeno apartamento para Helena e para mim, e eventualmente voltei a dar aulas na universidade. Não era o salário dos sonhos, mas era suficiente para recomeçar. As dívidas do tratamento de André foram renegociadas, e com o tempo, a situação financeira começou a melhorar. Helena, que inicialmente teve pesadelos e medo de separação, aos poucos voltou a ser a criança alegre e curiosa que sempre foi. A terapia infantil ajudou imensamente nesse processo. Roberto foi condenado a 12 anos de prisão. Minha mãe pegou uma pena menor, 5 anos, devido à sua idade e por não ter sido a idealizadora do esquema, mas o suficiente para que eu soubesse que Helena estaria segura pelos próximos anos. 6 meses após meu retorno abrupto ao Brasil, recebi uma carta da prisão. Era da minha mãe. Pensei em jogá-la fora sem ler, mas algo me impediu. Luísa, não espero seu perdão. O que fiz, o que quase fizemos, é imperdoável. Só quero que você entenda por que uma avó concordaria com algo tão monstruoso. Sempre fui movida pelo medo da pobreza. Cresci vendo meus pais perderem tudo na hiperinflação dos anos 80. Juramos, seu pai e eu, que nossos filhos nunca passariam pelo que passei. Quando Roberto começou a ter problemas financeiros sérios, entrei em pânico. Ele dizia que pessoas perigosas o matariam se não pagasse. Estava desesperada para salvá-lo, como sempre estive. Não estou justificando, apenas explicando. O que quase fizemos com Helena é indefensável. Na minha mente distorcida, convenci-me de que ela estaria melhor com uma família rica e que você eventualmente superaria, talvez até tendo outros filhos no futuro. Que loucura, não? Como se um filho pudesse substituir outro. Na solidão da cela, finalmente vejo com clareza o monstro que me tornei. O quanto falhei como mãe e avó. Talvez seja tarde demais, mas precisava dizer isso. Iracema.
Chorei ao terminar de ler, não de tristeza ou raiva, mas de uma estranha sensação de encerramento. A carta não mudava nada, mas de alguma forma ajudou-me a começar a processar os eventos traumáticos daqueles meses. 1 ano depois do incidente, James aceitou um cargo permanente na Embaixada Americana em Brasília, trabalhando com casos de tráfico humano internacional. Nosso relacionamento, que começou tão inesperadamente em meio ao caos, floresceu em algo sólido e reconfortante. Helena o adorava, especialmente depois que ele a ensinou a jogar beisebol no parque. Ele vai ser meu novo pai? Ela me perguntou uma noite, enquanto eu a colocava para dormir. Você gostaria disso? Perguntei, surpresa com sua franqueza. Ela pensou por um momento, abraçando seu coelho de pelúcia. Acho que sim. Mas não quero esquecer do papai André. Nunca vamos esquecer do papai André, meu amor. Ele sempre fará parte das nossas vidas, não importa o que aconteça. Então acho que tudo bem ter o James também. Aí, em uma tarde de domingo, 2 anos após aquela ligação fatídica de Josefa, visitei minha mãe na prisão pela primeira vez. Não foi uma decisão fácil, e James me acompanhou até a porta, oferecendo apoio silencioso. Ela parecia muito mais velha, o cabelo antes perfeitamente tingido agora mostrando raízes grisalhas, o rosto marcado por rugas que não estavam lá antes. Não trouxe Helena, disse, após um longo silêncio inicial. Eu entendo. Sua voz estava mais rouca, mais fraca. Como ela está? Bem, feliz. Sabia que ela toca piano agora? Tem talento natural. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. Como você na idade dela. Outro silêncio. Por que veio, Luísa? Depois de tudo que fiz? Não sei ao certo. Era verdade. Talvez para entender. Talvez para seguir em frente. Ou talvez apenas para confirmar que você está realmente aqui, pagando pelo que fez. Ela assentiu, aceitando. Roberto, ela começou. Não quero falar sobre ele. Entendo. Só queria dizer que ele se arrepende também. Ri amargamente. Ele se arrepende de ter sido pego. Há uma diferença. Ela não contestou. Vai se casar com um americano? Ela perguntou após outro longo silêncio. Talvez. Ainda é cedo. Ele parece ser um bom homem, pelo que vi na TV durante o julgamento. Ele é. Quando o tempo de visita acabou, levantei-me para sair. Minha mãe permaneceu sentada, parecendo menor do que jamais a vi. Luísa? Chamou quando eu já estava na porta. Sei que não mereço, mas... se algum dia você puder trazer Helena, nem que seja por 5 minutos, só para eu vê-la de longe. Não sei se isso algum dia será possível, mãe. Talvez quando ela for mais velha e puder decidir por si mesma. Mas agora, minha prioridade é protegê-la. De tudo e de todos que possam machucá-la. Inclusive você. Ela assentiu, abaixando a cabeça. Você é uma boa mãe, Luísa. Melhor do que eu jamais fui. Saí da prisão sentindo-me estranhamente leve. Não havia perdão em meu coração. Não ainda. Talvez nunca houvesse. Mas havia um senso de resolução, de capítulo encerrado. James me esperava no carro. Helena dormindo no banco de trás após uma manhã agitada no parque. Ele não perguntou como foi. Apenas segurou minha mão quando entrei no carro. Para casa? Perguntou suavemente. Sim, respondi, olhando para minha filha dormindo pacificamente. Para casa. 3 anos após a operação que desmantelou a rede de tráfico infantil da qual Roberto fazia parte, recebi uma notificação inesperada. As autoridades haviam rastreado mais de 30 crianças que foram vítimas do esquema nos anos anteriores. Algumas haviam sido recuperadas e devolvidas às suas famílias biológicas. Outras, infelizmente, nunca foram encontradas. James, agora meu marido, sugeriu que eu participasse de um programa de apoio às famílias das vítimas. Inicialmente resisti. A ferida, embora cicatrizada, ainda doía quando tocada. Mas algo na ideia ressoou em mim. Talvez ajudar outros a processar uma traição semelhante
pudesse ser uma forma de dar sentido ao nosso próprio trauma. O primeiro encontro foi em uma sala simples na sede da Polícia Federal. 5 mães, todas com histórias terríveis de como suas crianças foram tiradas delas através de esquemas fraudulentos ou coerção. 3 haviam recuperado seus filhos. 2 ainda procuravam. Minha filha tinha 3 anos, contou Márcia, uma mulher de aparência exausta. Meu ex-marido a levou para um passeio e nunca mais voltou. Descobri depois que ele a vendeu para pagar dívidas de jogo, tentar novamente continuar. Minha filha tinha 3 anos, contou Márcia, uma mulher de aparência exausta. Meu ex-marido a levou para um passeio e nunca mais voltou. Descobri depois que ele a vendeu para pagar dívidas de jogo. Estou procurando há 5 anos. Seus olhos continham uma dor que eu reconhecia. A dor de uma mãe separada de seu filho. A diferença era que eu havia sido afortunada o suficiente para recuperar Helena a tempo. Márcia ainda vivia no limbo da incerteza. Compartilhei minha história com o grupo, sentindo-me simultaneamente exposta e fortalecida. Quando terminei, notei que Márcia me olhava intensamente. Seu irmão? O nome dele é Roberto Campos? Assenti, surpresa. Ele foi mencionado nas investigações do desaparecimento da minha filha. Os investigadores acreditam que ele foi um dos intermediários. Meu estômago afundou. Havia mais vítimas do meu irmão que eu desconhecia completamente. Sinto muito, sussurrei. A culpa me consumindo, mesmo sabendo que não era responsável pelos atos dele. Não é sua culpa, Márcia respondeu, seus olhos suavizando. Na verdade, estar aqui, ouvindo você, me dá esperança. Se você conseguiu recuperar sua filha, talvez eu também consiga. Nos meses seguintes, me envolvi cada vez mais com o grupo de apoio, eventualmente ajudando a criar uma rede nacional de suporte para famílias afetadas pelo tráfico infantil. Trabalhávamos em conjunto com autoridades, compartilhando informações, pressionando por investigações mais ágeis, oferecendo apoio emocional e, às vezes, assistência financeira para famílias em busca de suas crianças. Helena, agora com 8 anos, sabia uma versão simplificada do que havia acontecido. Pessoas ruins quase te levaram embora, mas mamãe e James te salvaram. Era como ela explicava para os amigos quando perguntavam por que ela tinha tantos tios e tias, policiais federais, que a visitavam regularmente. Em uma tarde particularmente significativa, Márcia me ligou, a voz tremendo de emoção. Encontraram ela, Luísa, minha Beatriz. Estava na Argentina, com uma família que alega não saber da origem ilegal da adoção. Vou vê-la na semana que vem. Choramos juntas ao telefone, a alegria dela misturada ao meu alívio. Mais uma criança resgatada, mais uma família reunida. Quando contei a notícia a James naquela noite, ele sorriu aquele sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Sabe o que isso significa? Que o trabalho que estamos fazendo está funcionando? Isso também. Ele me puxou para um abraço. Mas principalmente que você transformou uma tragédia pessoal em algo que está ajudando a salvar outras famílias. Não conheço muitas pessoas capazes de fazer isso. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Nunca havia pensado dessa forma. Que a traição familiar que quase destruiu nossa vida agora estava sendo convertida em uma força para o bem. Em uma manhã de primavera, recebi um telefonema inesperado do advogado que representava meu irmão. Doutora Campos, Roberto gostaria de falar com você. Ele tem informações que podem ajudar a localizar mais crianças. Meu primeiro instinto foi recusar. Não havia falado com meu irmão desde o julgamento, onde ele se manteve cabisbaixo, evitando meu olhar. Já tentei ajudar antes, continuou o advogado, mas ele insiste que só falará diretamente com você. Diz que há detalhes que apenas você saberá interpretar corretamente. Discuti com James naquela noite. Sua expressão estava séria, profissional. Poderia ser uma manipulação, ele ponderou. Mas também poderia salvar vidas. A escolha é sua, Luísa, e vou te apoiar independentemente. 2 dias depois, entrei na penitenciária de segurança média,
onde Roberto cumpria sua sentença. Ele parecia ter envelhecido 2 décadas em 3 anos. Magro, pálido, com o olhar inquieto. Obrigado por vir, disse quando nos sentamos frente a frente na sala de visitas. Não esperava que viesse. Não vim por você, respondi friamente. Vim pelas crianças. Ele assentiu, aceitando minha hostilidade. Tenho nomes, datas, detalhes sobre outros intermediários. Crianças que foram vendidas para famílias na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos e Canadá. Por mais de 1 hora, anotei meticulosamente cada informação que Roberto fornecia. Era nauseante ouvir os detalhes frios de como bebês e crianças eram tratados como mercadorias. Alguns vendidos mais de uma vez quando as famílias adotivas se cansavam deles. Por que, Roberto? Perguntei finalmente, incapaz de conter a pergunta que me consumia. Como você pôde fazer isso? E por que Helena, sua própria sobrinha? Ele olhou para as mãos algemadas, em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Começou com dívidas, apostas principalmente. Sua voz estava rouca. Conheci pessoas perigosas. Elas sugeriram que eu poderia ganhar dinheiro fácil sendo um facilitador para famílias que queriam crianças e não podiam adotar pelos meios legais. Ele respirou fundo antes de continuar. No começo, me convenci de que estava ajudando. Crianças de famílias pobres indo para lares ricos no exterior, com melhores oportunidades. Mentiras que contei a mim mesmo. E Helena? Como justificou isso para si mesmo? Não justifiquei. Ele levantou os olhos, vermelhos e marejados. Estava desesperado. Eles ameaçaram minha família, meus filhos. E mamãe. Você sabe como ela sempre foi. Sempre me protegendo, mesmo quando eu estava errado. Você tem ideia do que poderia ter acontecido com Helena? Minha voz tremia de raiva contida. Algumas dessas crianças foram para famílias abusivas. Outras foram usadas para trabalho infantil ou piores. Eu sei. Ele sussurrou, uma lágrima finalmente escapando. Não espero seu perdão, Luísa. Só quero ajudar a encontrar essas crianças antes que seja tarde demais para elas também. Saí da prisão com páginas de informações que imediatamente entreguei ao agente Mendes. Nos meses seguintes, autoridades de vários países utilizaram aqueles dados para localizar mais 15 crianças traficadas. 11 foram recuperadas com sucesso e devolvidas às suas famílias biológicas. 4 permaneciam em processo de identificação e avaliação. No aniversário de 9 anos de Helena, organizamos uma pequena festa em nosso novo apartamento. Clara estava lá, é claro, junto com alguns amigos da escola de Helena e famílias do grupo de apoio que havíamos ajudado ao longo dos anos. O agente Mendes, agora um amigo próximo, trouxe um violão para Helena, que havia começado a demonstrar talento musical. Quando crescer, quero trabalhar na polícia como o tio Paulo, anunciou Helena durante o jantar, referindo-se ao agente Mendes. Ou ser advogada de crianças, ou professora como a mamãe. Você pode ser o que quiser, princesa. Respondi, trocando um olhar emocionado com James. Naquela noite, após todos partirem e Helena finalmente adormecer, exausta de tanta empolgação, James e eu nos sentamos na varanda com taças de vinho. Recebi um convite interessante hoje, ele comentou, observando as luzes da cidade. A Universidade de São Paulo está formando uma equipe interdisciplinar para estudar e combater o tráfico humano. Querem que eu coordene a parte de análise linguística forense. Isso é incrível, James. Tem mais. Eles perguntaram se você estaria interessada em liderar o módulo de suporte psicológico às famílias, baseado no trabalho que você tem desenvolvido com o grupo de apoio. Fiquei em silêncio, considerando a proposta. Era uma oportunidade de transformar nossa experiência em conhecimento estruturado, que poderia ajudar muito mais pessoas. Acho que quero fazer isso, respondi finalmente. Se pudermos evitar que outras famílias passem pelo que passamos... Ele sorriu, pegando minha mão. Pensei que diria isso. 5 anos depois daquela fatídica ligação de Josefa,
Nossa vida havia encontrado um novo equilíbrio. Helena, agora com 10 anos, era uma menina confiante e compassiva, que tocava violão nos eventos beneficentes da nossa fundação, Laços Protegidos, criada para apoiar famílias vítimas de tráfico infantil. James havia se tornado oficialmente pai de Helena através da adoção, embora ela mantivesse viva a memória de André através de histórias e fotos que preservávamos cuidadosamente. Juntos, havíamos construído uma nova definição de família, uma baseada em escolha, respeito e amor genuíno, não em laços sanguíneos que poderiam ser traídos. Minha mãe havia sido libertada após cumprir 4 anos de sua sentença de 5, com redução por bom comportamento. Não retomamos contato. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Roberto continuava preso, seu arrependimento aparentemente genuíno, manifestando-se na colaboração constante com autoridades para desmantelar redes de tráfico. Em uma tarde particularmente significativa, recebi uma ligação do agente Mendes. Luísa, lembra da criança que estava desaparecida há mais tempo na nossa lista? Aquela menina de Manaus que foi vendida há 8 anos. Claro, Aninha. A que seria praticamente impossível de localizar porque já teria passado por várias famílias diferentes. Bem, encontramos ela. Estava na Suécia. A família adotiva atual parece ser genuinamente amorosa e não sabia da origem ilegal. Estamos trabalhando com psicólogos e assistentes sociais para determinar o melhor caminho a seguir. Aquela notícia representava tanto, a última criança da lista original que Roberto havia nos fornecido. Um ciclo que se fechava. Naquela noite, deitada ao lado de James, compartilhei um pensamento que vinha crescendo em mim. Acho que estamos prontos para expandir nossa família. Ele virou-se para mim, surpreso. Havíamos discutido a possibilidade de ter mais filhos, mas sempre concluíamos que o momento não era adequado. Tem certeza? Tenho. Helena sempre quis um irmãozinho ou irmãzinha. E acho que finalmente processei o suficiente do nosso passado para olhar para o futuro com esperança genuína. Ele sorriu, acariciando meu rosto. Acho que você está certa. É hora de criar mais laços baseados em amor, não em sangue. No ano seguinte, nossa família aumentou com a chegada de Miguel, um menino de 3 anos que adotamos depois que ele foi resgatado de uma situação de tráfico infantil na Colômbia. Seus pais biológicos haviam morrido em um acidente, e ele estava prestes a ser vendido para uma rede internacional quando a operação conjunta entre autoridades colombianas e brasileiras o salvou. Helena, agora com 11 anos, assumiu o papel de irmã mais velha, com uma seriedade adorável, ensinando português a Miguel e protegendo-o ferozmente de qualquer potencial perigo. Nossa casa, antes um santuário quieto para curar feridas, agora transbordava de risos infantis, música e ocasionalmente choro. Tudo parte do caos amoroso que é uma família verdadeira. Em uma tarde de domingo, enquanto James ajudava Miguel a montar um quebra-cabeça e Helena praticava violão na varanda, recebi uma ligação inesperada. Luísa, aqui é Márcia. Márcia havia se tornado uma amiga próxima depois que recuperou sua filha Beatriz da Argentina. Agora trabalhava conosco na fundação. Você viu a notícia? Prenderam o último chefe da rede que seu irmão mencionou, aquele que operava na Europa Oriental. Sério? Isso é incrível, Márcia. Seu trabalho, Luísa. Sem as informações que você coletou, sem a fundação, sem a pressão constante sobre as autoridades, isso não teria acontecido. Depois de desligar, fiquei observando minha família pela porta da cozinha. James paciente com Miguel, Helena concentrada em sua música. O sol da tarde banhando todos em uma luz dourada. De alguma forma, do solo árido da pior traição imaginável, havia nascido algo belo e significativo. Não apenas nossa família reconstruída, mas uma rede de proteção para crianças vulneráveis, um sistema que funcionava para reunir famílias destroçadas pelo tráfico. Pensei na jornada que nos trouxe até aqui. A perda de André, a luta para sobreviver financeiramente,
a decisão dolorosa de deixar Helena temporariamente, o horror da quase perda, a traição familiar que cortou como uma faca. E então, os novos laços que forjamos das cinzas dessa destruição. James entrando em nossas vidas como um guardião inesperado. Clara provando ser mais família que meu próprio sangue. O agente Mendes e outros profissionais que viraram amigos. As famílias que ajudamos e que agora faziam parte de nossa comunidade estendida. Miguel correu até mim com seu quebra-cabeça finalizado, os olhos brilhando de orgulho. Mamãe, olha, eu fiz! Incrível, meu amor! Abaixei-me para abraçá-lo, seu corpinho quente contra o meu. Helena parou de tocar e veio até nós. Posso ensinar a ele aquela música que você gostava, mamãe? Aquela que o papai André tocava no violão? Claro, meu bem. Sorri, sentindo aquela familiar mistura de doce e amargo que acompanhava as memórias de André. Ele adoraria saber que você está mantendo a música viva. James nos observava da sala, seus olhos transmitindo tudo que não precisava ser dito em voz alta. O amor, o compromisso, a gratidão pelo caminho que, apesar de todas as dores, nos trouxe até aqui. Naquela noite, deitada na cama após um dia pleno, refleti sobre como a vida pode mudar de formas inesperadas. Como a maior traição pode, paradoxalmente, abrir caminho para a maior bênção. Como laços que achávamos indestrutíveis podem se romper, enquanto conexões forjadas nas horas mais escuras podem provar-se inabaláveis. No que está pensando? James perguntou, notando meu silêncio. Em como é estranho, respondi. Se minha mãe e Roberto não tivessem tentado vender Helena, eu nunca teria conhecido você. Nunca teríamos iniciado a fundação. Dezenas de crianças talvez nunca tivessem sido encontradas. Não significa que o que eles fizeram foi certo. Ele observou. Não, nunca será. Mas significa que conseguimos transformar algo horrível em algo significativo. Ele me abraçou por trás, seu corpo quente e reconfortante contra o meu. Essa é sua maior força, sabia? Não apenas sobreviver, mas transformar. Criar beleza a partir das cinzas. Adormeci com essas palavras ecoando em minha mente, pensando nos caminhos tortuosos que a vida traça. Pensando em como, às vezes, precisamos perder tudo, até mesmo a confiança em nossa própria família, para descobrir quem realmente somos e do que somos capazes. A traição familiar havia deixado cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas como qualquer jardineiro sabe, às vezes é precisamente no solo queimado que as flores mais extraordinárias encontram força para florescer. E nós havíamos florescido, contra todas as probabilidades. Epílogo. 10 anos se passaram desde aquela ligação que mudou nossas vidas. Helena, agora uma jovem adulta de 20 anos, estava prestes a iniciar o 2º ano de faculdade de Direito. Miguel, com 13, demonstrava talento impressionante para ciências e computação. Nossa família havia crescido ainda mais com a chegada de Júlia, uma bebê de apenas 7 meses, quando a resgatamos de uma operação contra tráfico infantil na fronteira do Brasil com a Bolívia. Agora, aos 5 anos, ela era pura energia e luz. Em uma manhã ensolarada de domingo, toda a família se reuniu para um café da manhã especial. Era o aniversário da nossa fundação Laços Protegidos, que celebrava uma década de trabalho incansável ajudando famílias afetadas pelo tráfico infantil. Mais de 200 crianças haviam sido resgatadas diretamente graças ao nosso trabalho, e centenas de famílias receberam apoio psicológico e jurídico. Mãe, posso convidar a Beatriz para a cerimônia de hoje? Perguntou Helena, enquanto ajudava a servir o café. Beatriz, filha de Márcia que havia sido resgatada na Argentina, tornara-se grande amiga de Helena. Ambas compartilhavam histórias semelhantes, e apesar da diferença de idade, haviam desenvolvido um vínculo quase fraterno. Claro, querida, ela já é parte da família. James entrou na cozinha carregando um envelope grande. Chegou isso para você, Luísa. Parece oficial. Abri o envelope com curiosidade. Era uma notificação do Ministério da Justiça. Nosso programa de proteção e reintegração de crianças resgatadas havia sido aprovado para implementação nacional.
O modelo que desenvolvemos na fundação seria agora adotado em todo o país. Conseguimos, James. Meus olhos marejaram. Não é mais só nossa pequena fundação. Agora é política pública. Ele me abraçou, orgulhoso. Você conseguiu, Luísa. Transformou a pior experiência da sua vida em algo que vai proteger gerações de crianças. Entre os papéis oficiais, encontrei um pequeno envelope manuscrito que inicialmente não notei. Meu nome estava escrito com uma caligrafia trêmula que não reconheci imediatamente. De quem é isso? Perguntou Helena, curiosa. Abri o envelope, encontrando uma carta curta. Luísa, soube pelo noticiário sobre o programa nacional que sua fundação inspirou. Não sei se você vai ler esta carta, mas precisava dizer o quanto me orgulho da mulher que você se tornou, da mãe que você é. Tenho acompanhado seu trabalho de longe. Após sair da prisão, dediquei meus últimos anos como voluntária em um abrigo para crianças vítimas de violência. É pouco, sei, comparado ao dano que causei, mas tento fazer o que posso com o tempo que me resta. Os médicos me deram poucos meses. Câncer. Não estou buscando sua compaixão ou perdão. Só queria que soubesse que, de alguma forma, suas ações me ajudaram a encontrar um caminho de redenção, mesmo que pequeno e tardio. Sua mãe, Iracema. Sentei-me, sentindo as pernas fracas. Não recebia notícias diretas de minha mãe desde que saiu da prisão, 6 anos atrás. Sabia, por terceiros, que ela vivia modestamente em uma cidade pequena do interior. Está tudo bem? James perguntou, preocupado. Passei-lhe a carta. Helena, observando nossa reação, aproximou-se. É da vovó, não é? Ela está doente. Helena sabia toda a história. Aos 16 anos, quando começou a questionar mais profundamente sobre seu passado, contamos tudo. Ela processou a informação com uma maturidade surpreendente e, com o tempo, expressou curiosidade sobre conhecer a avó. Algo que nunca encorajei nem impedi. Sim, querida. Parece que ela não está bem. Vamos visitá-la? Helena perguntou calmamente. James e eu trocamos olhares. Ele assentiu imperceptivelmente, como sempre, me apoiando qualquer que fosse minha decisão. Acho que sim, respondi, surpresa com minha própria resposta. Acho que é hora de encerrar este ciclo. Completamente. 3 dias depois, dirigimos até a pequena cidade onde minha mãe vivia. Helena insistiu em vir, enquanto Miguel e Júlia ficaram aos cuidados de Clara. O pequeno apartamento onde Iracema morava era modesto, mas limpo e bem organizado. Ela nos recebeu na porta, tão frágil que mal reconheci a mulher autoritária que dominara minha infância. Vocês vieram? Ela sussurrou, os olhos incrédulos. Viemos, confirmei, mantendo uma distância emocional protetora. Helena, no entanto, deu um passo à frente. Olá, vovó. Os olhos de minha mãe se encheram de lágrimas. Você cresceu tanto. Está linda. Enquanto Helena conversava educadamente com ela, observei o apartamento. Nas paredes, notei fotos de crianças sorridentes, nenhuma delas familiares. São as crianças do abrigo onde trabalho, explicou Iracema, notando meu olhar. Ou trabalhava, até ficar muito fraca. Nossa visita durou menos de 1 hora. Não houve grandes reconciliações emocionais ou perdões dramáticos. Apenas uma estranha paz, um encerramento silencioso. Ao nos despedirmos, Iracema segurou minhas mãos brevemente. Você quebrou o ciclo, Luísa. Tornou-se a mãe que eu nunca soube ser. No caminho de volta para casa, Helena estava pensativa. Como se sente? Perguntei, preocupada que a visita tivesse sido demais para ela. Estranho, ela respondeu honestamente. Sinto pena dela, mas também gratidão. Gratidão? Sim. Se não fosse por tudo o que aconteceu, não teríamos a família que temos hoje. Não teríamos salvado tantas crianças. Não teríamos encontrado nosso verdadeiro propósito. James sorriu pelo retrovisor, seus olhos encontrando os meus. As palavras de Helena ecoavam precisamente o que eu sentia.
aquela mistura paradoxal de dor e gratidão pelo caminho que, apesar de todas as suas trevas, nos trouxe exatamente onde deveríamos estar. Estou orgulhosa de você, disse a Helena, minha voz embargada pela emoção. Seu pai André também estaria. Ambos os meus pais estariam. Ela corrigiu suavemente, sorrindo para James. Seguimos para casa, para Miguel e Júlia, para nossa vida construída das cinzas da maior traição. Uma vida que, em sua imperfeição e cicatrizes, era mais verdadeira e significativa do que qualquer outra que pudéssemos ter imaginado.